TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso, 3597-5520. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programa de entrevistas e também podcast, transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você. O Clube Atlético Real Águia estreou nesse sábado a Copa Amigos Pós-37. Patrocínio TV NC Digital, comunicando com você. AM Podcast, Alba Sacolas Personalizadas, 629-9635-0703. Auto Socorro Benício, serviço leve, pesados e máquinas. Telefone 0629-9325-2842. Senhoras e senhores, muito boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você está vendo esse podcast. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Seja bem-vindo a mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Adair Moreno, viu? Moreninho, sou eu. Olha só, quero já começar agradecendo aos novos inscritos do nosso canal, das nossas redes sociais, que tá bombando, graças a Deus. A você que tem deixado seu feedback, a você que tem comentado, compartilhado, a você que tem feito recortes, né? Tem um podcast nosso que bombou, tá com quase 110 mil visualizações, graças a Deus. A todos os colaboradores, a todos as pessoas, aos colaboradores, né, que trabalham com a gente aqui na casa, dos outros podcasts, um forte abraço pra você. Olha só, você que tá assistindo agora, de repente se você chegou agora, você tá assistindo aí, de repente você tá vendo um recorte, viu? Corre lá pro canal, @TVNC Digital e seja muito bem-vindo. Toda semana eu tô trazendo alguém da prateleira de cima, afinal de contas, você merece o melhor, né? É um papo relevante com pessoas relevantes e eu tô tentando trazer esse camarada tem tempo, através de um outro amigo que é o Vilmar McLaren, né? Ele que... o cara mais discreto do estado de Goiás. O McLaren, quando ele bota... você vê ele, você conhece ele em qualquer lugar, rapaz. Ou ele tá todo de verde, ou todo de amarelo, ou todo de azul, ou todo de branco. Ele é diferenciado. Não, e ele é bem brancão, né, cara? McLaren, você tá ouvindo a voz, não, McLaren? Pois é, ele não né, acabamos... não pôde estar conosco aqui. Na verdade, eu esqueci de convidar o McLaren. Ele vai brigar comigo depois. Dá nada não, né? Mora aqui de sapato e tudo. McLaren é o cara. Gente, eu tô recebendo aqui ele que é cantor, pastor, compositor, humorista, imitador, músico, pai. Não sei se é avô. Já sou avô. Já é avô também. Já sou avô também. O cara é barba, cabelo e bigode, né? É figurinha carimbada. Você tá sempre vendo ele nas redes sociais e também na TV, né? Eu tô tendo o prazer de receber aqui o cantor Luiz Felipe. Luiz Felipe, seja bem-vindo ao AM Podcast. Ô, meu querido Adair Moreno, rapaz, eu vou te falar pra você, tá na frente, eu tô na frente da fera aqui, viu? Porque esse homem aqui, eu vou te contar pra você. O homem é fera mesmo nas redes sociais aí. E através do McLaren, o Ivan Ivo esteve aí com você, ele falou, não, eu vou ser um canal pra você instalar. Falei, não, beleza, vamos estar juntos. Você conhece o Ivan Ivo também? Ué, ele foi um dos camaradas que me passou o seu contato aí. E no dia do podcast que ele tava participando contigo, eu fui lá e deixei um comentário e tal. Não, eu lembro. Né, que bom, rapaz, é um prazer, uma satisfação, viu, ter você aqui com a gente, você que é um menino tão ocupado, né, tá sempre viajando, já tem um ministério consolidado. Graças a Deus. Alguém que já tem uma história no Evangelho. Eu trouxe você aqui para que a gente pudesse falar sobre música, ministério, sobre o seu trabalho, né? Ele que trabalha também, de repente você ouve ele todos os dias e não sabe o que é ele, né? Ele vai falar aqui, ele é humorista, ele trabalha num dos programas de maior audiência de Goiás, né? De Goiânia e de Goiás, que é lá na Paz FM com o Silas Marinha. É o programa... Bom Dia da Paz. Bom Dia da Paz, bem cedinho. Bem cedinho. Cara, toda sexta de 6 a 7 da manhã. Eles queriam que eu voltasse a semana inteira.
Mas os anos já chegaram, não tô dando conta de levantar de madrugada, mas não. Não é? Ah, rapaz, depois eu vou falar uma coisa pra você, viu? Depois dos 18. o negócio fica complicado, né? Rapaz. Muito bem. Pois é. Ele que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso aí. E eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço pra todos os meus convidados, que parece fácil, mas não é, cara. Cara, todo mundo conhece o cantor, compositor e humorista Luiz Felipe. Quem é Luiz Felipe? Rapaz, para descrever eu vai ter que ter palavra demais, né? Porque eu sou um camarada simples, sou goiano de nascimento, goiano de coração, já morei fora do estado aqui, mas sou oriundo de Minasul, terra do Daniel e Samuel, Rick e Renan, João Vitor e Diego, pastor Isaías Negrão, muita gente boa. Só. E aí eu me converti em 81, levantando a mão naquela igreja CA de Seta, lá em Xinguara, no Pará, mas ainda muito jovem, não firmei direito, mas cheguei em Minasul, Jesus passou aquela última espuma lá e já me limpou, e graças a Deus, 43 anos de fé. 43 anos de fé. E de ministério, assim, como obreiro, a gente veio o quê? 35 anos, mas de cantor, eu tenho mais que isso, né? De cantor e compositor, tem quase 40 anos nessa batalha. Rapaz, você que é um compositor, já vou começar com uma pergunta bacana. Você que é compositor, eu te faço uma pergunta. O que aconteceu com a música? Vamos deixar no nosso nicho, que é o gospel, né? O secular a gente liga pra lá porque é uma outra história, né? O que aconteceu com a música gospel na atualidade? E outra pergunta, você acha que a música gospel empobreceu, cara? Porque hoje eu não sei se é opinião minha, mas tem muita tendência, né? Hoje não há mais aquela música que dá gosto de ouvir. Eu sou o cara das antigas, eu sou velho, né? Qual que é? Eu acho o seguinte, tem muita música boa na atualidade? Tem. Porque o pessoal pega as versões internacional e fazem. Então, às vezes, consegue fazer umas versões boas. Mas, assim, na iminência de aquele... Como se fala, parece esse Nissimi hoje, que a gente aquele macarrão instantâneo, aí quer o sucesso mais rápido do que nunca. Então faz apenas uns hits, igual as pessoas ligam pra mim e falam assim, Luiz Felipe, eu queria que você me arrumasse uma música, mas aquela música é chiclete. E eu falo pra ele, é muito bom, chiclete é muito delicioso, só que rapidamente acaba o doce. E é o que tá acontecendo com a música hoje. Rapaz, qual que é a diferença do sucesso pra fama? Qual que é a diferença? Ou não tem diferença? Rapaz, é até uma pergunta bem complexa, mas é bem parecido. Eu acho que fama é algo que pode durar poucos instantes. Você entendeu? Que até um camarada aí do meio do secular, o Zé Rico, falou e o Zezé também confirmou. É muito, talvez até fácil você alcançar a fama. O duro é você parar lá. Agora, sucesso eu acho que é já uma coisa mais duradoura, por quê? É o resultado daquilo que você faz bem feito. Então, se você estiver fazendo bem feito, você pode até não estar famoso, não estar na mídia, mas você tem sucesso, você tem êxito no que você faz. Você acha que hoje há uma secularização da música gospel? No caso assim, eu vou tentar explicar pro ouvinte aqui, né, pro telespectador, pro nosso colega. É o seguinte, o que na minha opinião é uma secularização? Copiar ritmos, copiar jeitos e trejeitos, vozes, né? Eu conheço um cantor, não vou falar quem é, que o cara cantando é muito bonito, só que artisticamente ele canta igualzinho um outro que não é a voz dele. E eu ainda brinco com ele, falo, cara, você é artista demais, velho. Porque uma vez ou outra dá pra aguentar. Agora, a vida inteira você mudar a sua voz, você acha que é uma secularização ou você acha que é um exagero meu? Não é exagero da sua parte. Eu tava discutindo isso aí com alguém. A semana passada nós estávamos discutindo isso aí. Assim, eu não sou contra, cada um escolhe o que vai fazer. Mas eu fiquei olhando assim, do tempo que eu sou evangélico e estou na igreja, eu já vi imitadores do Zé Rico, dentro da igreja, do Bruno, do Ralph, do Zezé, do Chororó, do Roberto Carlos e de muitos outros, do Timaya, de tanta gente. São gente boa? São. Aí eu volto para a palavra, Adair, eu volto para a palavra, o que Paulo diz para nós. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus.
Aí por isso que às vezes muita gente não permanece. Eu penso aí, não permanece porque você imita ser humano, que daqui a pouco, não é porque a gente torce pela queda dele não, mas é coisa passageira. E tem a questão também, eu acho que, na minha opinião, essa é a opinião minha também, eu acho que quando Deus te dá um chamado, Deus te chama para alguma coisa, Deus te capacita, para um ministério, Deus te capacita. E também, na minha opinião, eu acho que tem muita gente que Deus chamou para cantar e ele tá inventando de compor. Né? Eu acho que aí além de atrapalhar quem Deus chamou, ainda atrapalha, né? Ah, não, gente, pelo amor de Deus. É verdade, né? Isso aí também, eu não tô aqui pra cornetar ninguém, mas tem alguns pregadores que não cantam nada, e ele prega bem, mas ele tem a tendência de querer, falar, não, eu tô vendo que o cantor tá sendo aplaudido, então também vou tirar aqui, vou fazer. Irmão, vá no chamado que Deus te chamou. Se Deus te chamou para compor e cantar, vá cantar. Se Deus chamou para pregar, vá pregar. Não fica porque do outro lado não vai sair bem feito, não vai sair com excelência. Não é? E tem a questão também, você que viaja muito, quase que eu caí da cadeira aqui, você que viaja muito, essa pergunta aqui ela é pertinente. Você já chegou em algum lugar e você viu um pregador, você foi como cantor, porque você é pregador também. Uhum. E às vezes nem sempre a gente vai como pregador, né? Eu também atendo a gente, não, quero que você venha só para cantar. Fechou também, né? Você já chegou lá e já viu o pregador pregar? E a impressão que se tem é que ele não tá imitando, ele tá copiando jeitos e trejeitos de algum pregador famoso. E você fica olhando e a gente que é pregador dá vontade de ir lá e dar uma gravata no cara e fala, velho, já que você não tem personalidade própria, vai sentar. Ou é só eu que passo por isso, velho? Porque eu sou... Não, mas todo mundo, você vai ver isso aí aonde? Eu acho que nunca vai acabar, porque... Os camaradas, em vez de criar, igual eu falo para uns cantores aí, faz para mim uma música, eu quero assim, igual o Lauriette, eu quero igual fulano de tal. Falei, mas por que você gosta de imitar? Eu canto parecido a Lauriette. Falei, você canta parecido a Lauriette, você imita. Aí então, quer dizer, falei, cria seu estilo próprio. Por que aquele pregador não copia as mensagens do outro, mas vai no seu jeito, irmão? Até o fungadinho, o consertado na garganta, o suspensório igual, teve uma época aí, pregador tampa bem... da chaleira vai voar. Nossa, Deus. Esse negócio era pra arrancar pica-pau do oco, rapaz. Eu saí pra pregar e eu via, né, eu tive um certo lugar aí, e o pregador pregou antes de mim, eu ia pregar no sábado, e eu cheguei na sexta, né, aproveitei o voo, que eu tava vindo de outro lugar, fui pra lá, e aí eu cheguei lá e chegou um pregador, quando ele chegou, eu jurava que era esse pregador. Né? Eu vou até falar que o Marco Feliciano tava no auge na época, todo mundo queria ser. E foi copiado demais. E não é errado você ter alguém como referência. O que você não pode é querer ser aquela pessoa. Você imitar o que é bonito, o que é bom, é bom. Agora só que você tem que ter seu estilo próprio. Porque senão fica ruim, né? Uai. E eu lembro que esse cara tentou, rapaz, ele tentou, e ele falava a tampa da chaleira e gritava. E a igreja parada, e eu pensando, meu Deus do céu. E aí você que vai pregar no outro dia, o pastor da igreja fica olhando pra você, tipo, com aquela cara, tipo assim, faz isso amanhã que você vai ver, velho. É complicado. Você é compositor também? Você tem... Canta uma música sua aí, canta um hino seu, né? O hino mais conhecido seu. Eu sei que você é cantor de vários sucessos, né? Eu tenho várias canções conhecidas, mas uma canção em destaque é essa aqui, que Deus me deu em 2012. Tava lá no Paraná, em Curitiba, 2012, 2013. O Senhor me deu essa canção. E eu tava na época assim, tipo as pessoas que chegam numa hora que você bate o pé na porta e você fala, ou eu vou parar, o que é que vai acontecer? Cadê as promessas? Aí você passou por isso também? Passei, você esquece de Davi, que depois de ungir do rei, 20 e tantos anos para sentar lá no trono, lá na cadeira. E a gente quer já imediato. Não, Deus já falou comigo hoje. Eu vejo uma chave daí na tua mão. Aí amanhã falou, cadê o cara que vai trazer a Hilux aí, o SW4? Cadê? Não, e a chave é só do carrão, né? Você não quer? Mas aí quando é a chave que te confronta, que Deus fala, eu tô abrindo uma porta nova, mas é necessário que você desça, faça alguma coisa, você não quer. E eu já tinha passado em Minasul, só para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender. Eu trabalhava numa empresa, trabalhava de segurança, na Sama, mineração de amianto. Daniel trabalhou lá, do Daniel e Samuel, outros amigos meus trabalharam lá. E na época eu cheguei a ganhar 10 salários mínimos, apesar da inflação que era no tempo de Sarney, 84%, mas eu ganhava 10 salários mínimos.
E depois eu passei a ganhar menos, mas assim, numa condição boa. Hospital, tudo assim eu tinha na minha mão. Se chegasse em Minasul, você falasse assim, não, eu quero comprar esse computador aqui, comprar essa porta, esse ventilador. Trabalhando na Sama, pode levar. Então, e aí eu saí da Sama, empolguei, fui gravei um bolachão. Pra gente chegar na história. Discão LP. Daniel e Samuel, eu e o Donizete. Gravamos em São Paulo. Saí aqui, não ficou nem lá aquela produção lá, nada assim, mas nós saímos empolgados com as caixonas debaixo do braço aqui em Goiânia, e vinha de Minasul e dormia no chão nesses estúdios. Aí um dia eu voltei pro Minasul, que ele falou bem assim, 1 ano depois, nós cantamos 10 anos juntos. 1 ano depois de cantando no discão, ele falou, eu vou voltar a trabalhar de pedreiro, eu com 2 crianças, pequenininhas. Você? Um de 4, outro de 6, se eu não me engano. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí ia cantar na creche da tia Léa com um violão emprestado. E o cachê era alto na creche naquela época. Era 1 saquinho de leite e 2 pães. Eu me lembro muito bem. Rapaz, mas só dando uma pausa aí, pra quem não entende o que ele tá falando, cara, quem tem menino pequeno em casa, quem tem menino com fome, quando você faz um show desse aí pra levar um pão e 2 sacos de leite, não tem salário mais, né? Não tinha preço, mas tinha valor. E eu pensava assim, falei, rapaz, o valor desse saquinho de leite e esses pães aqui é aqueles pães e aqueles peixes que Jesus multiplicou. Multiplica minha fé, Senhor. E o profeta que hoje já é de saudosa memória, falou, não fica triste não. E ele pregando lá, Deus vai te dar a canção que o Brasil, o mundo vai cantar. Falei, da onde, rapaz, vai sair isso aí, rapaz, nessa prova? Aí lá em Curitiba um dia, eu cantava com um camarada, ele falou, cadê, rapaz? Falou pro Renan, cadê o Luizão, rapaz? Que tinha canção que Deus ia dar. Aí um dia lá de manhã, eu tinha passado por um acidente, o camarada morreu naquele acidente, no meu carro, ele estava dirigindo. E aí eu falei, agora, rapaz, mas eu tinha seguro, beleza. Fiquei respondendo processo em Uruguaiana, saía de Curitiba, 1.140 quilômetros. Chegava lá e, assim, nem dava esse tanto que eu conversei contigo aqui. A juíza falou, não, volta tal dia. Eu tinha que voltar. Aí eu cheguei lá um dia, falei, Jesus, cadê? Ele falou, senta, pega a caneta e o papel. E eu escrevi a música, olha o que disseram. Eu nem, se você falar, canta aí, eu não sei qual que é, não. Aí eu falei, não, essa aí não passa. O Espírito Santo falou, pega de novo. Aí... 25 a 30 minutos. Promessa não tem prazo de validade. Bem, isso aí. A última palavra para tua vida não está na boca do médico, não está na boca do advogado. E aí foi quando saiu essa canção e hoje ela já passa em todas as plataformas, ela passa de 1 bilhão, já passou há muito tempo de 1 bilhão, mas só no canal oficial da Aurelina está com 564 milhões, que é mais ou menos... Gravou com ela? Ela que gravou? Ela gravou, depois disso outros gravaram. Antes dela gravou uma menina lá a Raquel Oliveira, de Cascavel. Ela chegou aos 10 milhões e 800, ela é enfermeira, nunca saiu da cidade dela, foi até demais. E aí mais ou menos assim, ó. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, vem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas, você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os teus amigos viram tua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não me esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Rapaz! Agora são inúmeros os vídeos que eu recebo de testemunhos. Rapaz, e... Na época da Covid, então, quantas pessoas curadas, que saía de intubação, falava essa música.
eu ali entubado e ouvia na minha mente essa música. Então tem muitos testemunhos. É porque, na verdade, a música, as pessoas quando ouvem uma canção, elas não têm a mínima ideia da história por trás dessa canção, né? Realmente. Então, assim, nenhum ministério nasce pronto. Se forma, né? O ministério, o chamado, existe aquele que é chamado e aquele que se chama. Então eu falava isso com alguém hoje, eu conversava com alguém hoje, e ele falando pra mim assim, sobre continuar. Pô, Moreno, eu não sei como é que você encontra ânimo pra continuar, cara. Você tá sempre animado, sempre fazendo, porque quem conhece a minha história de uns 7, 8 anos pra cá, sabe que eu fui quebrado, desmoído, desconstruído, tô sendo refeito. E eu falo, cara, quando você sabe quem você é e quem te chamou, né... A opinião dos outros é dos outros e o momento é detalhe. Você não pode deixar o que você está passando determinar quem você é. Então, assim, essa música, por exemplo, quantas pessoas você que tá ouvindo essa canção agora, e você já ouviu essa canção centenas de vezes, dezenas, centenas de vezes, e não tem a mínima ideia da história dessa canção e nem quem era o compositor. Porque música não tem compositor, né? Eles escutam a música e falam, a música da Aurelina Dourado. Realmente, é né? isso aí. Aqui projetou maior essa música, né? Então, que bom, rapaz. É isso aí, gente. Eu tô recebendo aqui o Luiz Felipe, ele que é cantor, compositor. Você que já viajou muito, você já passou algum perrengue viajando? Nossa. Né? Você já passou com perrengue? Você lembra de algum perrengue? Quem que nunca passou por perrengue é porque é formado em laboratório. E cantor, obreiro do laboratório, não vai longe. Não afunda na água não, né? Não, eu lembro de uma vez que eu fui parado, eu cantava de dupla, fui parado ali naquela barreira ali depois do Araguaia, Conceição do Araguaia. Conceição. E o meu parceiro tinha pegado uma nota dos discos que tava com ele e eu não peguei. E aí chegou lá, mas botamos tudo numa caixa só, a polícia parou, rapaz, de madrugada, prendeu umas caixas de calça de um povo, joia, semi-joia. E aí falou, quem que é o do disco aí que até agora não desceu? Aí descemos nós. Porque esse caboclo é magrelo, que hoje eu tô mais cheio. O tempo é generoso. O tempo é generoso e me ajudou muito. Aí descemos lá. Ô, mas eu sei mesmo. Aí pegava a capa do disco, olhava na nossa cara, olhava de novo. Canta um pedacinho. Aí nós cantamos um pedacinho da moda. Rapaz, tem a voz bonita, rapaz. Aí olhou pra mim, acho que achou assim meio... Camarada já olha assim, falou, esse camarada parece que tá meio duvidoso. Aí falou pra mim, fala alguma coisa de Deus pra mim. Aí eu lembro que eu falei pra aquele camarada lá, e acho que ele era desviado. Eu falei pra ele, rapaz, Deus tem um projeto muito grande na sua vida e Jesus te ama. E ele tem pressa do que ele quer fazer na tua vida. E as lágrimas vi descer. Ele falou, não, é os caras do disco mesmo, deixa aí. Aí botou dentro do ônibus de novo. Aquele tempo rodando de ônibus. Hoje eu falei, não. Desde que eu fui assaltado num ônibus do Mato Grosso, eu já falo pros pastores, pastor, ou é aérea ou eu vou no meu carro. Aí o senhor vai bancar os hotéis no caminho, que essa distância aí, 2.500 quilômetros, não tem como eu chegar aí num dia. Então eu vou ter que... Você sofreu assalto? Sofri assalto no Mato Grosso. Tinha acabado de cantar, na segunda-feira peguei o ônibus à noite, e eu ainda vi o cara ainda dentro do ônibus. Quando eu entrei no ônibus lá em Porto Alegre do Norte, eu olhei para um cara que estava sentado assim na terceira fileira, ele estava de boné, ele baixou o boné, eu falei, estranho. E eu tinha sonhado naquela noite que parece que nós estávamos sofrendo um assalto, e eu cantava de dupla. Não demorou uma hora que nós saímos de Porto Alegre do Norte, ali entre Canarana, Água Boa, naqueles meios ali, tirou o ônibus da rota ali, não é asfalto até hoje, tirou da rota para outra, vicinal de chão. Quero 4.000 e se não tiver vai morrer gente. Eu falei, então é hoje que nós não tem dinheiro. E o cachê estava lá dentro dos ternos. Eu deixei só R$40 naquela época, isso era 2006. Deixei R$40 me lanchar no caminho. Aí dei 20. Aí daqui a pouco veio o cara recolhendo de novo. Eu dei os outros 20 e abri a carteira. Aí o parceiro pegou um celularzinho velho peba, falou pra ele aí, cadê o celular? Aí eu mostrei o meu, ele não deu nem moral, ele foi, pegou o celularzinho dele e deu. O cara falou, não, quero celular, não é essa porcaria aqui não. É abusada ainda. E outra vez que esse mesmo parceiro, eu falei, cara, chega cedo, que só chegava atrasado para nossas agendas. Aí vamos pegar o ônibus aqui em Goiânia para ir para BH. Era para passar aqui pro Brasília e tal, outro caminho. Ele atrasou e só tinha ônibus para Uberlândia. Chegamos em Uberlândia, aí era outra distância, mais 600 quilômetros. Aí o que aconteceu? O dinheiro dele praticamente acabou, ficou faltando R$10, e isso para não comer no caminho. Eu ainda tinha uma merrequinha. Aí nós ficamos lá a manhã inteirinha, agora como é que compra passagem para ir?
E aí chegava um, e um ônibus saía outro, daqui a pouco chega um bêbado, cara. Olha só o que Deus faz. Chega um bêbado, falou, não, rapaz, vamos tomar um ali mais velho ali. Eu falei, não, nós não bebemos não, nós somos evangélicos. Você é crente, rapaz? Aí falou bem assim, aí falou pra ele, falou pra mim, vai lá comprar pra mim uma cerveja. Então eu falei, não vou não. Aí falou pra ele, pro parceiro, falou, vai lá comprar você. Tá fazendo nada mesmo? E ele falou bem assim, não vou comprar nada não. Aí o bêbado pegou 10 reais, que era o que precisava. Pegou os 10 reais sim, fez assim. Não, então já que você não quer ir, então toma essa porcaria pra você. E eu falei, cara, como que Deus trabalha, rapaz. Viajamos sem comer de Uberlândia a BH, olha ali, acho que dá uns 600 quilômetros. E tem também, eu quero até aproveitar, deixa eu cortar pra cá, eu quero até aproveitar, gente, pra falar pra você que sonha com o ministério, que você que romantiza, é lindo, né? Não tem coisa melhor do que você ver, você pega a capa do Adair Moreno, um cartaz, pega do Luiz Felipe, tá aquele negão cheio dos Photoshop alinhados, só chifre de grilo, né? Aquele sorrisão 15/3, aí você fala, cara, eu quero, é isso que eu quero pra mim, Jesus, que vida boa, eu preciso ter um ministério. Ou então quando você vê o cara na televisão, o cara cantando, né? Deus dá uma composição dessa aí. Vou falar uma coisa pra você aqui, tem um ditado secular que explica isso tudo aqui, né? O povo fala assim, ó, você só vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu levo, não. Né? Então as pessoas não têm ideia, gente, por trás de cada canção que faz o sucesso, tem alguém que pagou o preço, e alguém que ainda paga preço, e alguém que teve uma história que só Jesus na causa para saber. Então assim, se você quer um ministério, almeje mesmo, né? Mas o que Paulo fala lá em 1 Timóteo? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas só que ninguém fala dos espinhos. Não é? Então, assim, deu sonho para José, e José chegou lá e foi honrado depois, mas e aquela trajetória? Foram anos, igual você falou, o camarada só vê você, porque você também, todo mundo só posta aqui, ó. Nós somos a geração do Instagram, né? Churrascaria tal, só mas o pastor feliz. fulano, congressão, olha aqui a multidão. Mas quando o carro quebra lá na estrada, quando você tá lá de madrugada, igual eu já saí de Teresina, peguei o voo lá à tardezinha, passei quase a noite inteira no aeroporto de Brasília para chegar aqui em Goiânia. No outro dia só tinha avião, chegou o avião, já tinha saído, só tinha 7 horas da manhã, eu sei ali cochilando. Ninguém vê, irmão. E você passa todos esses perrengues, você tem que chegar e amanhã você tem que cantar de novo, você tem que chegar. Sorriso, tem mais, e tem essa. Se sorriso você, lá em cima. Eu que ministrei demais também, às vezes eu viajava, cara, assim, o povo não interessa. Eu lembro que eu cheguei para pegar num lugar, eu não vou falar aqui, porque por causa da internet, então, né, o pastor pode se ofender. Mas eu lembro que já tem um tempo também, eu cheguei num lugar, eu cheguei tão cansado, cara, mas tão cansado, tão exausto. Eu vim de uma maratona de mais de 10 dias, só sai de um lugar, entra no outro, sai de um lugar, entra no outro, sai de um lugar, entra no outro, dorme mal, dorme pouco. Eu lembro que eu cheguei num lugar e eles não tiveram dó. Então eu preguei sexta de noite, sábado de manhã, estudo bíblico sábado à tarde, culto de sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde e domingo de noite. Quase me mataram. Né? Nossa, Deus. E eu vou falar uma coisa pra você. Então assim, você que é um pastor, que convida um pregador, gente, eu vou até fazer essa pergunta pra ele, né, pra mim poder falar. Então preocupe com o conforto do seu convidado também, faz toda a diferença, viu? Faz toda. Dá uma condição do cara trabalhar, né, irmão? Não é? Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu faço pra todo mundo e eu ouvi eu já ouvi cada pérola aqui, porque cada um tem uma ideia sobre e a gente tem que respeitar. Tem uma linha de pensamento. Na sua opinião, né? Quanto tempo de ministério? Mais de 30, né? Mais de 30, quase 40 anos de ministério. 40 anos, né? Na sua opinião, é certo, é errado, você faz ou não faz? Cobrar para atender a agenda. Qual que é a sua opinião? Olha, eu tenho duas opiniões que não divergem uma da outra, mas assim, deixa uma lacuna no meio aí. Talvez pelos camaradas que cobram altos cachês, a gente é rotulado porque cobra. Mas também eu já ouvi uma cantora que um pastor que era presidente de campo falou: irmã, como que você faz para atender suas agendas? Você já deve ter ouvido falar nela, chama Dalva Nascimento, não vou esconder. E ela falou: pastor, eu trabalho na consciência da igreja. E o pastor era presidente de campo, foi meu pastor há muito tempo, foi o camarada que fez meu casamento. Ele falou: e quem diz que a igreja tem consciência? É pesado eu dizer isso aqui. Mas aí uns cobram caro demais e outros eles querem levar de graça. Sem falar na vez que eles querem que os menos favorecidos, porque assim, tem aquele da prateleira de baixo, que tá começando, não tem nome. Aí tem um cara que já tá médio e tem você, né, que já tá lá em cima. Não, eu tô aqui, eu tô quase embaixo aqui ainda.
Então, o que acontece? Sem falar uma vez que o pastor te chama pra você ir, que já aconteceu comigo, pra mim com banda. Uma época que eu tava com a banda, então eu tava fazendo muito evento com banda. Ele queria que eu fosse cantar 3 dias pela gasolina, porque ele tinha que trazer a cantora fulano tal, que na época cobrou, R$7.000, que era muito dinheiro, cara. Hoje ainda é, mas na época era muito dinheiro, né? Então, assim, você acha que falta consciência pastoral? Falta... E aí a gente tá cortando na própria pele, porque, né? Falta consciência, falta, assim, consideração, até pela questão. Por exemplo, depende do carro que você chega na igreja. Hoje eu não sei nem como é que tá, porque... Mas, às vezes, o pessoal nem vê o carro que você chegou lá. Você já chega e bota lá no estacionamento e entra. Mas era assim, você chegava ali antes, distância longe. Depende do carro que você chegava, era a recepção que você tinha. Você chegava de ônibus, se você estava indo de voo, beleza. Aí, ou buscar no aeroporto, aí você tinha um valor. Você vai ficar no hotel fulano tal. Não, mas chegou de Unim. E que é carro também, leva você em qualquer lugar. Não, deixa lá no hotelzinho fulano. Não, deixa lá na casa do Beltrano, igual eu já fui em vários lugares. Não, deixa lá, e a pessoa não tem consciência, ele acha, lógico, o irmão que está te recebendo, ele está querendo, ele não tem condição, mas quer fazer o melhor para você. Você vê que você tira menino que dormia no quarto ali, para dormir no chão, chorando, não queria nem sair da cama, você vai dormir no quarto dele, você já incomoda o irmão que está te levando, parece que o outro está forçando, em vez de botar você num lugar onde é que você não vai perturbar ninguém, e ninguém vai te perturbar, porque você não está tirando a paz de ninguém. Rapaz, a privacidade. Como é? Eu tô lembrando de você falando aqui, tô rindo, porque assim, qual o maior perrengue que você já passou hospedado na casa de irmão ou na casa de pastores? Ou nunca passou? Eu já passei, cara, que é de arrancar pica-pau do outro. Não. Eu não vou nem, tem coisa que não dá nem pra contar, mas quantas que eu já passei? Uma vez mesmo eu saí de Minas Sul, nós estávamos empolgados ainda, aí não tinha carro na época, aí um candidato a prefeito da época prestou um carro pra gente, carro todo plotadinho, nós fomos, chegamos lá, era pra botar nós num lugar lá melhorzinho, aí tinha um vereador, o vereador falou, não, quero os cantores lá em casa, nem conhecia a gente. Cara, botou nós todo mundo deitado lá nos colchãozinhos, quase da grossura do carpete. Mano, um calor, rapaz, Goiás velho. Meu Deus do céu. Mas aí a gente vê que a gente chegou até aqui e não chegou com ninguém massageando seu ego, não. Você chegou porque você caminhou mesmo. Grossa, né? Você teve travesseiro de jacó, travesseiro de pedra. Você não teve aquele travesseiro com pena de ganso, com não sei o que, com pele de leão, não. Então é por isso que a gente tá permanecendo por causa disso aí, por causa dos perrengues que a gente passou. Tudo faz parte do crescimento. E o ministério, e a gente não pode desistir do ministério porque tá difícil, né, pastor? A gente não pode desistir. Eu vejo tantos amigos que por causa da pandemia parou de cantar, parou de compor, parou de pregar, parou tudo. E aí você conversa com ele, tudo que ele tem é um desânimo infernal, né? E na verdade você vê que ele estava lá, ele não estava pelo bem-estar do reino, ele estava pelo seu próprio bem-estar, né? Outros não, mas acabou não voltando mais, né? A pandemia, ela causou algum tipo de dificuldade para você? E se causou qual dificuldade? Mas causou sim, porque aí muitas portas fecharam, o pessoal aquele medo, aquele negócio, mas Deus cuidou de mim tão bem na pandemia que eu não posso assim, eu não sei o que é na pandemia, falar assim, não, faltou. Eu tinha minhas agendas aqui dentro, não tinha agenda para fora, tinha agenda aqui dentro. O pessoal falou, é pouca gente. Ou você vem lá que eu quero fazer uma live lá para os irmãos da igreja com você e vou te pagar a sua oferta, beleza? Beleza. Então, mas eu vi muita gente aí que, igual você falou, saiu da água e não conseguiu voltar mais para a água. Saiu da onde estava da posição e não conseguiu mais voltar. E eu, graças a Deus, igual você falou, eu não estava pelo meu bem-estar. Eu estava, claro, é bom o meu bem-estar, mas o bem-estar do reino é muito mais, é primeiro. É outros 500, né? Então, e outra coisa, eu tenho certeza, quem me chamou, cuida de mim. Eu vou cantar um pedaço de uma canção aqui, eu não vou citar nome para não gerar polêmica, uma dupla aí, muito famosa, amigos meus, pra caramba, mas falou para mim uma vez, Luiz, para com esse negócio, rapaz, você saiu de Minas Sul, sua família vai passar fome, tô vendo a sua situação aí, tinha condição de me ajudar. Aí falou para mim, desiste, rapaz, você não vai virar nada não. Se der para você compor alguma coisinha depois, compõe, mas vai arrumar um serviço. Aí um dia eu fui levar um cantor lá em Minas Sul, saí de Anápolis, fui levar um cantor lá, cheguei lá no hotelzinho, Hospedagem Norte, aí Deus me deu uma canção mais ou menos assim, ó. E nem tinha dado o refrão ainda não. Aí, Deus, imagino se eu tivesse desistido quando alguém falou comigo
que o meu tempo havia passado. Olha só, se eu tivesse dado ouvido ao cochicho do inimigo, eu não seria abençoado. Confesso que o deserto foi tão bravo, mas segui olhando o alvo, firme como a minha cruz. Alguém me disse que eu não iria conseguir, que era melhor eu desistir, mas olhei só pra Jesus. O invejoso nossa prova ele ignora, mas quem quer alcançar vitória tem que olhar só pra Jesus. Isso eu na prova, e eu fazendo essa canção como se já tivesse acontecido a benção. E o refrão vem aqui assim: se eu tivesse desistido, olha o que eu tinha perdido, valeu a pena ser fiel. Hoje sou abençoado, o deserto tão amargo hoje tem sabor de mel. Armaram uma arquibancada, muita gente assentada, tanta gente me secando. Hoje estão no mesmo lugar, buscando sonhos pra matar, e Deus só me abençoando. Ah, que tapa, hein? Então, muitas canções minhas que o Rufino gravou, Quem Te Viu, Quem Te Vê, Canta um Promessa. pedacinho dela, canta. Né? Aliás, eu já ia pedir pra você cantar aí algumas canções, né? Que não é que os cantores de renome, de maior, né? Porque assim, a gente, o povo não entende, a gente grava e compõe também. Você tem muita música que muita gente grava e chega uma hora que Deus sopra pra alguém de renome, né? E através disso aí acaba te puxando pra mais e mais gente vai gravando, né? E as pessoas não têm a mínima ideia de quem é o compositor. Verdade. Canta. Então, aí vou cantar só o refrão dessa que o Rufino gravou, que é aqui assim. Eu já subi. Hoje quem olha pra mim não consegue entender, outros já estão dizendo: quem te vive, quem te ver, foi como água virar vinho. Alguém disse: coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha em seguida ele me deu. Meu caminho aplanou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol, não vivo mais na escuridão. Ah, já ouvi essa canção, é sua então? É minha. É sua também. O Rufino gravou o quê? Umas 4 ou 5 minhas. Tá gravando agora mais umas 4 novas. Essa aqui também, ó. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Ah, é sua também essa canção? Saiu com Cida e Cauã, muito boa, já tá chegando a 3 milhões agora. Não, com já ouvi Cida e demais Cauã. essa canção, já ouvi demais, muito bonita também. Inclusive eu acho que eu ouvi na voz de um outro cantor, cara, não lembro mais quem foi, mas é uma música bonita. Qual outra sua, bem... Tem uma canção que eu acho que eu não vou lembrar agora, vou ver se eu lembro o refrão dela aqui, que saiu com a Mara Lima. Eu vou profetizar que você irá vencer. Eu vou profetizar e o meu Deus irá fazer. Eu vou profetizar na ousadia de Eliseu. Eu vou profetizar porque sou homem de Deus. Ah, já ouvi também essa pois canção. Pois é, ela gravou mais do que eu não lembro. E essa aí gravou. Você tem tantas outras. A Dalvinha também gravou. Deus o Impossível. Keila Miranda gravou. Quem São Elas, Crente Fiel. Jonas Vilar gravou. Tá na sua mão.
A vitória já é sua, foi Deus quem te entregou. Bênção pura e sem mistura. São músicas boas, né? Hoje dá pra viver de direitos autorais, cara? Dá pra viver bem? Dá pra viver bem. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. Eu não posso queixar, não. Eu tenho... E assim, porque eu acordei muito tarde pra correr atrás das minhas obras, ver... Tal, e agora o digital tá muito bom, graças a Deus, eu não posso reclamar não. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, como agora não tem, quase não toca rádio ainda toca, né? Mas, por exemplo, hoje não vende mais CD, não vende mais, mas o digital não mudou hoje, porque a execução é a mesma coisa, né? Mas aí sumiu assim o CD, sumiu essa coisa toda aí, mas o que aconteceu? Veio as plataformas digitais. Muita gente hoje tá ruim aí porque não corre atrás. Tem cantores aí que tem música minha aí com 5 milhões, 8 milhões. E eu falo pra ele, vamos organizar pra botar na... Não, mas eu não vivo disso. Falei, você não vive, mas eu vivo. Me ajuda a te ajudar. Falei, vamos viver. Mas eu já tenho meu emprego aqui. Falei, cara, se você soubesse, você ganhava o triplo do que você ganha aí vendendo hora pros outros. E você tá trabalhando pra Deus. Deus não te deu esse talento, não foi pra você desperdiçar trabalhando para um homem, não. Lógico, não é todo mundo, vai precisar de todo mundo. Você não vai ter que tirar o médico do emprego, o fulano, o beltrano, o engenheiro. Não, mas quem foi chamado, valoriza o que Deus te deu. É verdade. E valoriza também o que a gente fez, botou na mão dessas pessoas. Então as plataformas hoje, se você correr atrás, dá Instagram, Spotify, Deezer, YouTube, tanta coisa aí. Soma um pouquinho daqui, um pouquinho dali, final dá um salarinho bom, rapaz. Não, bom demais. E incentiva a gente mais né? Porque se você tá sendo bem recompensado, remunerado por qualquer coisa, você sente satisfação e prazer, e você sente mais vontade de fazer, né? Incentivo, que é a palavra, né? Isso, e outra coisa, eu tava analisando lá hoje, sentado no meu quarto, cheguei da rádio, fiz rádio hoje, cheguei e eu sentado lá na cama, respondendo um pessoal e eu falando. Falei, gente, aonde eu tô hoje? Eu tô no rádio, eu tô nas TV, eu tô nos podcasts, eu tô nos congressos. Falei, olhando pela possibilidade humana, quem daria, igual o Davi lá atrás das ovelhas, quem imaginaria Davi no reino de Israel? É tanto que o próprio Samuel, profeta, homem de Deus, viu Abinadab, viu Samar, falou, não tá aqui o rei. Mas Deus não vê igual o homem vê. E aí eu fico olhando assim, a gratidão que eu tenho por Deus ter me enxergado e falar assim, não, eu vou te capacitar e vou te levantar. A minha família era uma família que não era evangélica. Eu para a Assembleia de Deus, fui o primeiro. Minha irmã era da Casa da Benção, que hoje é falecida, quase da minha idade. O meu irmão era da Batista, e hoje todo mundo na Assembleia. Quer dizer, nossa família aí, uns 60%, 70% são evangélicos. Tudo através da minha vida. Então, quer dizer, eu ganhei meu pai aos 98 anos, e como se diz na gíria do futebol, aos 46, já nos acréscimos do segundo tempo. E Deus tinha falado comigo 20 e poucos anos antes. Falou assim, é você que vai trazer seu irmão e o seu pai. Falei, da onde, rapaz? E você vê a forma que Deus me usou dentro daquele hospital em Minasul, para me fazer o convite para ele. Já tinha ido pastores, ele falou, não, eu já sou de Cristo. Eu já tenho Jesus na minha vida. E eu falei, o senhor vai me dar estratégia, porque todo jeito que o pessoal usou aqui não funcionou. E o Espírito Santo me deu a estratégia, e ele converteu. Uma semana antes de morrer. E alguém duvidou, parente nosso duvidou, falou bem assim, não, mas o vô tá falando aí, aquelas coisas lá do catolicismo, não sei o que e pau. Falei, não, mas eu 98 anos falando todas essas palavras aí, ele vai continuar falando, não tem problema não. Aí rodeou a cama dele, ele falou bem assim, olha, se for o compromisso que eu fiz com o seu tio, já tá selado. Falei, cara, e aí aquele mesmo sobrinho foi lá, que hoje é pastor, chegou lá, falou, tio, eu arrepiei. Quando ele falou, tá vendo essa parede branca bem aí? Ele falou, tô. O que é que foi, vô? O meu amigo apareceu bem aí, abriu os braços para mim e falou, tô vindo te buscar. Falou, quem é o amigo? Falou, Jesus. Apareceu nessa parede aí, como eu tô conversando com você, chega a me arrepiar aqui. Eu falei, cara, Aí só a confirmação que Deus tinha salvo a vida dele. Então, tremendo a alma dele. Demais, né, pai? Que bom. Gente, pra que chegou aí agora, eu tô batendo um papo aqui com o cantor e compositor Luiz Felipe, né? Ele que cantou aqui essas canções que você não tinha a mínima ideia
que era a composição dele, nem eu, né? Nem eu. E eu sou meio antenado em música, viu? Eu quero te fazer uma outra pergunta, é uma pergunta um pouco polêmica, lembrando que é opinião pessoal, tá, gente? A gente tem... Eu sou um cara que, por exemplo, eu cantei de dupla, e aí, em 1993, 94, na época que vocês começaram, você é de Minasul, né? De Minasul. De Minasul. Que começou Daniel e Samuel, que gravou um CD, Graças a Deus. Acho que é Graças a Deus. Eles gravou o CD Graças a Deus e nós gravamos o Alerta. Tudo junto. Eu vou te contar um negócio pra você que parece brincadeira. Na época que Daniel e Samuel gravou Graças a Deus, eu e meu irmão cantava em dupla. E a gente ia pros mesmos congressos. A diferença é que eles tinham CD gravado, disco gravado, e a gente ainda não tinha. E a gente cantava melhor do que eles, cara. E aí, hoje, né, o meu irmão tinha uma primeira, o cara tinha uma primeira, a gente cantava Canarinha, a gente cantava... então, meu irmão, ele tinha uma primeirinha bem limpinha. A gente cantava Daniel e Samuel, inclusive cantamos lá. Eu lembro que o dia... eles estavam cantando um congresso no ginásio de Uruaçu, né? Se o Samuel tiver ouvido isso aqui, ele vai saber. É o Samuel. Eu e o Daniel. E eles cantavam no ginásio de Uruaçu. O pastor Noraldino fazia e conheço demais, o pastor Noraldino levou a gente. Era o pastor Euclides na época. Isso. Como é que é o nome da dupla que gravou a música deles, rapaz? Raíssa e Ravel? Raíssa e Ravel tava cantando lá e eles cantou a música... uma música que ela Saudade. É Guaranha, rapaz. Não, mas ela cantou Saudade e cantou uma outra, nunca vou esquecer. E esse dia Deus começou a mudar a história deles lá, né? Lembro também do dia que o pastor Noraldino fez na porta da igreja, lá Avenida Santana, número 65, Assembleia de Deus Madureira. A gente era de lá, eu fui nascido e criado lá. Meu pai foi pastor há 30 anos lá em Uruaçu, né? Cantei demais em Uruaçu, Maldonizete. Eu lembro que o Noraldino colocou o caminhão de som e o som não funcionou, rapaz. E o trem, na hora que o Daniel Samuel foi cantar, era uma cruzada que eles faziam na porta da igreja, era um caminhão 3/4 com as caixas em cima. Cara, eu sou dessa época aí que música. Então, pra mim, eu sempre inspirei Daniel e Samuel, eu era segundeiro, né? Depois que eu passei a fazer primeira. E Daniel e Samuel, os Canarinhos de Cristo, os Galileu, Cláudio e Valdson, que era aqui de Anápolis, e tantos outros. E a pergunta e hoje você vê tanta dupla que fazia sucesso, cara, que fazia, que nos inspirou, acabou separando a dupla, né? E aí eu vou citar, né, por minha conta e risco, eu sei que não vai, né, tô só citando o nome, Zé Marco e Adriano, os irmãos Levita, Pedro e Paulo, que são nossos vizinhos aqui, né, amigo meu, Pedro Lima é o cara que eu quero trazer o Pedro aqui, ainda vou trazer o Pedro aqui, viu? Top demais, né? O Paulo tá com uma dupla muito boa, mas a Marlete, né? Mas eles eram um duplão. Cara, eles me inspiraram de um tampo esse Joel e Jânio, o Rick e Renan, hoje tudo separado, os Galileu, tudo separado, cara. Pois cara, os Galileu também separaram, tudo né? separado. A pergunta que eu te faço, você que tem uma grande experiência musical no meio gospel, cara, por que essas duplas se separam depois de alcançar sucesso? Será que o que acontece? Eu acho que não é a dificuldade, eu acho que é vaidade. Vaidade, né? Na minha mente é vaidade, pura vaidade. O Julás e Eduardo separado do original. Também, né? Então, quer dizer, eu acho que é vaidade. Vaidade, duas coisas. Vaidade entre si e falta de respeito com o público que eles têm. Aí dá nisso aí, porque não é dificuldade, é igual você falou, já consolidou a agenda. Roeu o osso na hora de comer. Agora na hora que chegou no filé, não, vamos parar, vamos chutar a mesa e jogar fora. Não, meu irmão. Eu fico observando, porque eu fico olhando assim, e é tão triste você ver pessoas que te inspiraram, né? Pessoas que acabam se separando da dupla, de repente igual você falou, por vaidade, né? Muitos fazem isso. E na minha opinião, quando Deus junta uma dupla, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, Daniel e Samuel, que tem 30 anos de carreira ou mais, um pouquinho, né? Então, Daniel e Samuel, Canarinho de Cristo, né? Tão lá, cara. Joel e Jonas, eu acompanho. E eu te pergunto, esses camaradas aí não tiveram problema igual as outras duplas têm? Tem. Mas eu acho que superaram. Entenderam o chamado. Superaram. O chamado é acima da vaidade deles. Agora esses outros botam a vaidade acima do chamado. Eu conversei há pouco tempo com o Joel, da dupla Joel e Jonas, né? Que o Jonas tá, não sei se você sabe, o Joel. Ele tá com um problema sério de saúde, né? Tá com um problema sério de saúde. Tô acompanhando lá. Né? Eu há pouco tempo conversei com ele.
E ele falando sobre isso, é um cara que me inspirou demais. Eu era baterista, cara. Eu tinha meus 14, 15 anos aqui em Goianápolis. Eu tava aprendendo bateria. Eu lembro que eles foram lá um dia. Quando eu vi esses caras cantar, eu falava, cara, é isso que eu quero fazer. E Deus me deu a graça de as pessoas que me inspiraram, tanto na área da comunicação, né? Silas Marinho, cara, a gente vai falar sobre ele agora. Silas Marinho, quando eu cheguei em Goiânia em 99, ele trabalhava na Rádio Aliança, cara, na Rádio Aliança 1090, e ele tinha um programa, é o mesmo programa, só que era outro nome, de manhãzinha. E eu acordava pra pegar o baú, pra vir trabalhar, e eu gostava demais, cara. E ele, eu não sei se você já trabalhava com ele. Não, acho que na Rádio Aliança era um outro, ele fazia vários personagens. Não, na Rádio Aliança eu fui lá mesmo só da entrevista, mas não trabalhei lá não. Já vim trabalhar na Paz, eu trabalhei 3 anos e meio na Paz. Depois saí, agora que eu tô voltando. E o Silas ele foi pra. Eu acompanhei ele desde a época da 1090, depois ele foi pra Fonte, aí depois ele saiu. O Raniel Nunes também, não sei se ainda trabalha em rádio, um dos caras que me inspirou demais. Depois ele voltou. Então, assim, eu vejo isso aí, eu vejo pessoas que hoje pararam e eles não têm ideia. E aí, a minha opinião é que chamado, quando Deus une uma dupla, é igual uma aliança de casamento, cara. Só dá certo se for os dois. Você pode até casar de novo, né? Raramente, com raridade, você vive a felicidade do primeiro casamento, né? Hoje eu sou um cara divorciado, eu sou divorciado há 5 anos. Eu sei, eu tenho essa consciência. Né? Eu fui casado por 25 anos. E eu vou casar outra vez. Né? Em nome de Jesus, nós vamos orar e a bênção vai chegar. O presidente de Deus passou a gente de casar tem muito tempo. Né? Tudo é hora certa. Então o que acontece? E a dupla, eu vejo assim, não faz sucesso. Quando essas duplas separam, elas até continuam fazendo o que foi chamado, na minha opinião, mas não tem mais aquela visibilidade que tinha antes, porque, né, você vê, os irmãos levitas separaram, quando juntaram, estouraram de novo. Aí separou, baixou de novo. Primeiro, já criou uma identidade. Então não tem como, meu irmão. Aí você o povo evangélico é chato pra andar, né? Uai, eu vou te falar pra você, o povo, Deus até perdoa, você dá uma bandeirada errada ali, Deus perdoa você, mas o povo te marca. E outra coisa, a separação de uma dupla, o pessoal fala, não, aí fica comparando. Não, a ver o outro pode ser até melhor do que o que você tinha, mas ele fica comparando. Não é igual, né? Não é a mesma coisa. E não igual quando a dupla morre, né? Pra você ver, esses cantores seculares que morreu aí, né? Os grandões João aí. Paulo, João Leandro. Paulo morreu. Não é, ainda bem que o Daniel ainda ficou quieto, né? O Leonardo também continuou. Mas você pega aí, por exemplo, Milionário José Rico, né? Você vê, o Milionário continuou cantando. Mas não é a mesma coisa, cara. Não é mesmo. Não é a mesma coisa, né? Tunique Tinoco e por aí vai. Então, né? são realmente... É isso aí, gente. Nossa, o tempo que já tá estourando. Eu quero fazer outra pergunta. Você trabalha hoje, você também trabalha, você faz humor, né, cara? Que é uma, eu faço alguns personagens ali, cara, rapaz. É mais difícil trabalhar em rádio? Qual que é mais difícil? Trabalhar em rádio, fazer humor ou fazer humor em rádio e ao vivo? Porque rádio não tem volta mais não, né? Você falou, já foi. Eu já passei mó perrengue em rádio com esse negócio. Não, e a gente já leva, assim, algumas coisas, ou então o que eu crio na hora ali, eu crio sempre coisa bem respeitosa, pra fazer o povo sorrir mesmo. Você pega um gancho ali no que o outro tá falando. O Cila, por exemplo, ele é um cara, igual você falou, criativo demais. O cara é um monstro da comunicação. Eu quero até fazer. Ainda quero trazer o Silas, quero bater um papo com o Silas ainda, né? Ainda não tive essa moral ainda, mas eu chego lá. Mas é um cara muito rápido, cara, na comunicação. Ele é. Ele é cabeção na comunicação. Você pra andar com ele na comunicação, cara, você tem que ser igual baterista de banda. A cabeça tem que estar sempre lá na frente, já planejando as viradas, porque senão vai dar ruim. E aí eu sou grato trabalhar com ele. Eu sou grato demais por trabalhar com ele, porque ele é um camarada que, além de dar oportunidade, até já se decepcionou várias vezes de dar oportunidade pra tanta gente, depois não valoriza, né? Depois que chega no nível. Faz parte, né? Infelizmente. Mas ele continua plantando. E ele é um camarada que eu gosto de trabalhar com ele, porque ele super valoriza meu trabalho. Ele fala, cara, o dia que você tá aqui, dá uma olhada aqui no computador. Ontem tava eu, olha aqui onde é que eu cheguei, muito bom. Mas olha aqui quando é na sexta que você vem. Aí eu falei, cara, então aquilo ali a gente se sente valorizado. Você sente assim que você é importante. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas... Qual personagem você faz lá no... lá eu faço o Jotinha, que é um mineirinho. Lá eu faço Fala Fina, lá eu faço... Cara, eu sei que é meio improvisado. Tem como você imitar aí? Não, o Jotinha, eu pensava, cara, quem é que faz esse cara? Às vezes eu tô ouvindo eu fico, rapaz, quem é que faz? E aí, porque quando você escuta a voz,
tem esse negócio também. Você escuta a voz antes das câmeras em Full HD, você escutava a voz em rádio, você não tinha a mínima ideia de quem era das redes sociais. E você formatava a ideia do cara. Né? Como é que esse cara é? Aí você ouvia a voz, esse cara deve ser alto, grande, branco. Aí de repente você vê um neguinho baixinho, ou vice-versa. Eu só tive, só tem dois caras assim que eu pensava mais ou menos o jeito deles quando eu vi. José Carlos Araújo, narrador de futebol, eu pensava ele daquele jeito. Eu falei o José Carlos Araújo, pra mim que ele parece um pouquinho com o Juscelino Kubitschek, que foi presidente. E realmente o cara tem mais ou menos traço. A outro cara que eu pensei, eu lembrei aqui agora, moço, e já me esqueci. Aí, fazer igual eu falei pro Sila hoje, ele falou, cara, eu me esqueci um negócio, eu falei, vou te ensinar um remédio bom pra mente. Ele falou, qual que é? Eu falei, eu esqueci agora o nome do remédio. Ele falou, não, você é à toa demais. Então tem gente assim que você fala assim, não, pera aí, rapaz, mas aí você já dá a ideia daquele cara. Jogadores de futebol, a gente ouvia pelo rádio, eu pensava, fulano tal é desse jeito. E alguns jogadores parece que na minha mente acertava. Então, aí é igual você falou, mas aí a gente apanha muito vendo isso aí. Você fala, mas que cara que é esse? Ah, é Edelson Moura. Ah, sim. Eu pensava que o Edelson Moura é aquele jeito do Edelson mesmo. Então, como é que o Jotinha... É Jotinha, né? É. Jotinha fala, imita o Jotinha. Aqui, bobo, bota pra nós aí um cafezinho, só. Bota pra nós aí, corta aquele queijinho baleado, só. Igual os mineiros falam mesmo. Eu chegava lá e falava, hein, uai, cês é goiano? É desse jeito mesmo. O outro, qual que você falou? É o Jotinha? É o Mirim. O Mirim é um lá de Minas Sul, então eu resolvi homenagear alguns lá da minha cidade. O Mirim, ele fala, existe mesmo? Existe. Ele fala assim, ô meu patrão, a Daí Moreno é muito top. A mulher, o menino, todo mundo. É muito bom estar com você aqui. Cara, qual que é o segredo pra você fazer uma boa imitação? Porque assim, existe a imitação, né? Você imita o personagem, existe a caricatura, né? Que são trejeitos, né? Que você faz, são trejeitos, e a gente... Qual que é o segredo pra fazer bem? É dom? Você nasce com ele? É o dom da gente, como dizia meu pai, o dom de remedar os outros. E outra coisa, lá com o Silas é muito difícil. Lá com o Silas é muito difícil, porque às vezes eu faço 5, 6 personagens no dia, e assim, ele tá falando comigo aqui assim, ele fala, e aí Mirim, manda um abraço lá. Mano, eu mando um abraço pra tua irmã. Aí ele fala, pois é, o Osmi vai estar lá hoje. Pois é, rapaz, minha mãe falou que é pra levar 18 pamonhas pra lá, pra botar no carro lá, senão vai bater nos postes. Aí vai assim, não, mas aí, oi Osmi, mas o Fala Fina mandou o que pra você? O elemento é forte, rapaz. Eu tava conversando aqui, vendo essas músicas, esse Mirim, mas o Osmi só atrapalha, rapaz. Então você vai pegando todos os personagens e vai fazendo. Mas você gosta de fazer? Eu gosto, aí você vai... Ô filhinho, deixa eu falar com você aqui, filhinho. Negócio tá feio, viu, filhinho? Esse comedor de angu com taioba aqui, eu tô sendo perseguido, filhinho. Mas eu recebi um milagre grande, uma benção grande. É pra aplaudir de pé. Aí você vai pegando os personagens e o Cine ele aperta você. Ele tira de um personagem, joga no outro personagem. É por isso que eu falei que vocês têm que ser ligeiro, aí né? Os caras lá de vez em quando falam assim, rapaz, eu queria levar um lanche pra vocês aí na paz. Vocês são quantos aí? Nessa dois. Não, porque tem um Canelão aí, tem um Tonho, tem um Alô Goiânia, tem não sei o quê, tem um Mirim, tem... Aí eu falei, moço, nós somos só 2. Mas é bom, né, gente? Gente, eu tô recebendo aqui, né, o cantor Luiz Felipe, ele que é humorista também, compositor de grandes sucessos. Não, nosso tempo já estourou, rapaz. Vamos fazer o seguinte, então vamos encerrar, né? Vamos encerrar, deixa os seus agradecimentos. Antes eu quero te agradecer pela confiabilidade, por ter tirado esse tempo aqui, Esse programa nós estamos gravando hoje numa sexta-feira, geralmente sexta-feira é dia de agenda, e cantor que não tem agenda sexta-feira tá em casa com a patroa, né? Tá verdade. É desse jeito. Né, eu sei como é que funciona, e você tirou esse tempo pra vir cá brilhantar o AM Podcast aqui na TVNC Digital. Cara, gratidão de coração mesmo, que Deus te abençoe, continue te usando, que você continue sendo bênção como você é. Pra mim é uma alegria muito grande, viu? De coração mesmo. A gratidão é nossa, cara. Eu fico feliz demais de você ter me convidado pra ter liberado esse tempo aqui, gastar esse tempo com a gente, investir esse tempo com a gente, né? E essa oportunidade pra mim é de grande valia. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para aquelas pessoas, pastores,
Não leve a mal alguma coisa que a gente falou, os cantores também, até os que separaram dupla, que a gente falou, pode ver esse podcast e falar, o cara tá malhando a gente. E ele também já foi dupla e tá separado. Não, é porque a gente ama tanto vocês, gosta tanto de vocês, queria ver vocês juntos. Eu queria. A gente espelhou em vocês. Eu não tenho queria... dupla que eu gostaria demais de ver Não, cantar. eu também tenho o maior sonho. Se eu pudesse fazer esse povo unir de novo, pra me ouvir, como eu ouvi lá no passado, aí eu fico feliz demais. Vou deixar aqui meus contatos, vou deixar minhas redes oficiais aqui. O meu Instagram, que é oficial _ Luiz Felipe, né? Luiz com S. Oficial _ Luiz Felipe. Minúsculo. Minúsculo. E também deixar o meu canal do YouTube, né? @LuizF_Oficial. Tudo minúsculo, Luiz com S. Tá, não viu, esqueça. gente? Deixa eu falar com você aqui, ó. Tá aqui na tarjeta embaixo, tá? Já tá aqui pra você, pra que você veja, tá bom? Entre em contato com ele aí. Segue nós no TikTok. O meu contato, você quer composição, quer agenda pra cantar, pra pregar, é 629-8118-3265. As informações estão na barra. Ligou, chegou. É difícil de conseguir composição sua, cara? Não, porque não tem compositor que é quase impossível. Não, eu sou um camarada dos mais acessíveis. Eu falo com alguns compositores aí, você tem que falar com 10 pessoas pra chegar naquele camarada. Eu não, os caras falam, mas você é muito acessível. Você é um cara famoso. Falei, de onde, irmão, que você tirou isso aí? Não, você é um camarada que, meu Deus, você é um cara de nome e é fácil de falar com você. Falei, meu irmão, o Deus a quem eu sirvo, que me deu as coisas pra mim poder passar pras pessoas gravarem, ele é acessível. Somos mordomos apenas. Todas as vezes que eu falo que eu dobro o joelho, eu falo com ele. Pode ser no meu quarto, na minha cozinha, na sala, dentro do meu carro, dentro do mercado. Eu falo com ele em tudo quanto é lugar e ele me dá moral. Então eu tenho que ser igual ele. Eu sou a imagem e a semelhança dele. Tá muito bem, né? Então tá bom. Gente, fazer o quê, né? O tempo aqui já acabou, né? E passa tão rápido. E é isso aí. Eu quero te agradecer a você, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua confiabilidade, pela sua confiança. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, dê aquele joinha, tá? Comenta, que é muito importante. E se você quer falar mais alguma coisa, pode Eu quero Sua câmera é essa aqui, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu quero te parabenizar. Obrigado. Pelo talento que você é, pelo camarada que você é, o personagem que você é. A gente só vê aí nas redes sociais, como eu brinco com os colegas meus, só Camargo e Camarguinho. E a gente tá aqui frente a você, assim, eu fico feliz demais. E Deus te abençoe, multiplique cada vez mais na sua vida e continue sendo esse camarada. Amém. Acessível, esse camarada que semeia na vida dos outros. Porque tem gente que fala, não vou semear, senão vai faltar. E a semente que vai para a panela é gostoso, mas só que ela não nasce mais. E a semente que fica num celeiro muito tempo, ela dá caruncho. Então, mas a semente que você lança na terra, vai ter colheita. Pode até morrer e demorar, mas nasce, mas vai ter colheita. Então, você vai colher, você é um grande camarada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço, né, gente? Obrigado, Deus abençoe de coração pelas palavras, meu amigo. Valeu mesmo. Então é isso aí, fique com Deus, até a próxima. Logo, logo nós estamos de volta aí, viu? E eu encerro meu programa com aquela frase, e ele vai encerrar cantando, viu? Mas ó, eu encerro com aquela frase que eu ouvi um dos maiores comunicadores, na minha opinião, do Brasil e de Goiás, que é o Luiz Gama. Depois que eu ouvi, nunca mais parei de falar, nem rádio, nem lugar nenhum. Seja bom e honesto e trabalhador, porque fazer assim você pode até não mudar o mundo, mas com certeza vai ser um bandido a menos. Vai. Deus abençoe e até o próximo. Fica aí com o Luiz Felipe, essa música abençoada aí, ó. O perdão ainda é o melhor remédio, viu? É 70 vezes 7, é 7 vezes 70. Foi Jesus quem disse assim: temos que obedecer, nada mais se argumentar. É 70 vezes 7, é 7 vezes 70. Quebrantando o coração, perdoando seu irmão, não há mágoa que aguenta. É isso aí, valeu. Valeu, gente, obrigado, um abraço. TV Nova Catedral Digital, comunicando com você.